Então, boa noite, professora. Eu vou estar aqui fazendo meu vídeo sobre o trabalho de estágio em indústria, né? Nesse ano eu fiz o estágio na indústria Brain Pharma, na Ípera, que fica ali localizada no DAIA. Os dados e complexos de produção da Brain Pharma cerca de uns 5.300 funcionários para mais. O dado certo é sigiloso, mas eles liberam essa média, né? O complexo de produção tem tanto aqui em Anápolis quanto em São Paulo, né? Onde o complexo com mais nível de produção, com mais volume de produção seria o aqui de Anápolis, que está os principais prédios, como o P19, o P01, que é de sólidos, né, que produz bastante. O complexo aqui em Anápolis ele conta com diversos prédios, como de semissólidos, de sólidos, de estéreis. Agora que foi inaugurado recentemente, conta com um prédio de setor de desenvolvimento. O complexo ele é bem completo, né, com tratamento de água próprio, com energia, né, difusor de energia próprio também, para conseguir manter o volume de produção lá dentro dos equipamentos também, que necessita de um grande volume de energia de fornecimento, né? Então, a linha de produção onde eu trabalhei foi no setor de manipulação do sólido Site 2, no P19, que é um dos maiores em questão de volume de produção, né, de sólidos. Eu trabalhei diretamente na linha do P600, que é como chamado, né, tem esses nomes característicos de cada linha perante o equipamento que tem dentro, que no caso seria P600, porque tem a diosana de 600 litros. Tem o via úmida, que no caso a P2000, que tem um high shear também, um leito fluidizado de 2.000 litros. VG400 também, que tem um high shear e um leito também equivalente a 400, por questão de lote de produção. Nesse setor, ele era dividido em via úmida e via seca, né, que depende de tais produtos que precisariam de aglutinante, né? E tem uns que é só apenas a mistura, pegar a matéria-prima, jogar dentro do bin e fazer a mistura, né? Diante dos procedimentos que precisa, no caso tamização, cada produto tem uma malha específica para fazer essa tamização. Na mesma forma da via úmida também, cada processo, cada etapa é descrito na OP, que é a ordem de produção. Então, cada tempo de mistura, tempo de aglutinação, litragem de aglutinação, é tudo certo, tudo especificado nessas OPs, né? Então, eu trabalhei mais diretamente na via úmida, mas eu também tive alguns dias que trabalhei na coluna, né? Que é a via seca, onde é só a mistura de pods. O fluxo de produção lá funciona, vamos dizer, no seguinte fluxo, né? Primeiro, os manipuladores chegam na linha, vê se está necessitando ser fornecida de um lote novo ou já tem algum lote em rodagem. Se tiver o lote em rodagem, termina o lote e vai lá na pesagem buscar outro. Então funciona como? Vai na pesagem, busca o lote, tem um armário lá onde fica as OPs, tem que fazer a retirada, tudo assinado certinho. Quando chega, no caso na via úmida ou na seca, tem o checklist, que é a conferência das matérias-primas, a conferência do volume, a conferência do peso. Após essa conferência é feito a retirada das etiquetas e a levada da matéria-prima para manipulação. Aí passou a manipulação, é feito o armazenamento em bins, que após isso é levado para compressão. Depois disso, alguns produtos precisam passar pela parte de revestimento, alguns não, mas depois dessa parte vai para a enlistagem e depois para o envasamento. As atividades que eu realizei lá diretamente foi a retirada de lote na pesagem, conferência do lote, conferência da matéria-prima, a manipulação,
no caso, pegar a matéria-prima, abrir o saco, jogar dentro do misturador, paramentar, no caso, paramentar não, especificar ali no equipamento quantos minutos que tem. Alguns produtos têm a receita, outros não, tem que operar lá na máquina, colocar os parâmetros certinho. Trabalhei também na questão da secagem, onde é tirado do raio-x do misturador, onde é feita a aglutinação e a normatização do produto, né? Depois é levado para secagem, onde é retirada a umidade, deixando a umidade no parâmetro certo. No caso, um exemplo era o Torcilax, que é um que eu mais produzi lá, que a umidade ele tinha que ficar especificadamente entre 2 a 3,5 de umidade. Então, toda vez que está secando o lote, tem que pegar a matéria-prima e lá fazer o teste de umidade, ver se está dentro do especificado, para depois fazer o descarregamento e a normatização do produto, que é deixar o produto ali normalizado na mesma granulometria para poder, na hora de compressar, ter aquele, como diz, um produto bacana, que não vai quebrar, que não vai, como diz, perder uns pedaços, que não vai dar trabalho na hora de comprimir. Preenchimento de OPs também, eu fazia essa documentação, que é pegar anexo de limpeza, horário, porque na OP tem que deixar especificado o horário de cada atividade, de cada manipulação, de cada equipamento. Setup também, que fica por conta dos manipuladores da linha, que é, no caso, um produto, por exemplo, Torcilax, rodava 15 lotes que totalizavam uma campanha. Rodou 15 lotes de uma campanha, feito um setup total dentro da linha, todos os equipamentos, nas paredes, para deixar a área 100% limpa e com nenhum vestígio, para não ter nenhuma contaminação cruzada com o próximo produto que poderia entrar na linha, né? A ordem de produção, que é onde eu peguei para ser mais detalhado, que é uma parada que eu achei mais interessante, da questão da ordem mesmo, de parâmetros, de passos, que eles deixam sempre bem detalhados lá, né? Então, a ordem de produção, ela se dividia em ficha de pesagem, que era, no caso, onde aconteceu a pesagem dos volumes. Tinha um espelho que mostrava o horário que foi pesado e a quantidade de ativo que foi pesado, o que era requerido e o que era pesado. Então tinha essa divergência às vezes em algumas matérias-primas, que passava um pouco, mas não era, como diz, fora do parâmetro. Depois desse espelho vinham as etiquetas das matérias-primas. Na hora do momento da conferência, a gente, para levar para a linha, tinha que tirar cada matéria-prima e colocar em um formulário. E aí deixa todas as etiquetas para o pessoal, futuramente lá da garantia, poder estar conferindo se foi todos os produtos. Depois das etiquetas vem a liberação das linhas, que a gente tem que fazer uma avaliação para ver se a linha está rodando certinho, os equipamentos estão rodando certinho, se a sala está limpa, adequada para poder estar rodando o produto, quais manipuladores que vão estar trabalhando ali, quais equipamentos que vão estar trabalhando, as tags dos equipamentos, hold time, que era o tempo que o produto ficou parado na pesagem. Tem um tempo limite que esse produto pode ficar parado. Então tem um anexo de hold time também, colocando quantos dias que ficou aguardando a manipulação. Os anexos de limpeza, toda manipulação, todo lote tem que ter todos os anexos de limpeza de cada equipamento, de cada utensílio utilizado. No caso, malha, equipamento móvel, até os equipamentos dentro da linha, no caso o leito fulizado, o raio-x, o moinho úmido, o tanque agitador, todos têm que ter a tag anexada, comprovando que aquele equipamento foi limpo antes de ser liberado para produção. A ficha de manipulação, que no caso é onde vem descrito cada passo, cada procedimento, cada etapa que tem que fazer, que tem que realizar, o tempo certo de cada produto, de cada matéria-prima que tem que ser solubilizada ali para aglutinar. Então,
a gente vai fazer um Torcilax, tem que fazer uma solução aglutinante, aí tem um tempo certo que tem que bater, tem um tempo certo que tem que colocar o corante, tem a velocidade exata que tem que estar rodando. Na manipulação, no high shear, tem a malha especificada para cada matéria-prima, tem o tempo, tem a ordem também de cada matéria-prima, tem o tempo especificado para cada etapa, mistura, aglutinação, potência, mistura adicional, tudo tem especificado e tem os campos abertos para poder estar colocando o horário que foi feito cada manipulação, cada etapa. Tem horário de início e horário de término. E tem os dados também de cada equipamento que tem que estar especificado nos campos, né? No caso, secagem, por exemplo, o tempo que começou a secar, pré-aquecimento, tempo de secagem, tem lá como colocar por tempo ou por temperatura do produto, que é o momento onde é parada a máquina, retirada uma amostra, feito o teste de umidade e depois, como diz, descarregado ou colocado um tempo adicional. E cada tempo adicional que coloca tem que ser especificado na OP para o pessoal da garantia, o pessoal do CDF está sabendo que aquele produto está rodando como especificado ou está fora, como diz, da especificação da ordem que eles fez. Que quando acontece isso, vem a questão da intervenção, que eles vão para dentro da linha acompanhar e ver algo que pode ser mudado ali para poder, como diz, os manipuladores tá sempre seguindo a ordem certinho. Depois dessa ficha de manipulação, quando é acabado o lote, é feita uma pesagem, é feito o rendimento e esse rendimento também tem que ser colocado para ver se houve perca ou não. A especificação dos rendimentos de todos os lotes lá que eu trabalhei, né, era de 95% a 102%. Então, deu entre esses parâmetros, ficou legal, pode mandar para compressão. Os equipamentos que eu trabalhei mais foi no questão do misturador, que é o high shear, o tanque agitador, leito fluidizado, normatizador e as colunas de mistura, que eu trabalhei mais diretamente na via úmida e via seca. Então, misturador eu passei por diversos, como Hunter, passei por VG400, P600, P2000, leito também, cada linha tem seu leito específico. O suporte também deu para observar bastante a questão do trabalho do setor de CDF, de controle de qualidade, validação, porque eles sempre estavam ali dando suporte na linha e dava para observar como que era o processo, como que eles faziam cada avaliação de cada produto. E a questão quando havia desvios também, eles sempre iam acompanhar para ver o que estava de errado, o que podia estar mudando no processo para poder estar melhorando, para poder ter um desempenho melhor, para poder ter uma manipulação mais rápida e mais eficiente de qualidade, né? Porque tem que ter rapidez, mas tem que ter qualidade também. Então, para validar também, o pessoal sempre para poder estar usando algum equipamento, o pessoal da validação tinha que vir, tinha que estar observando ali para ver se aquele equipamento estava rodando bacana ou se tinha que aguardar um pouco ainda. O pessoal do mecânico, o pessoal que fica por conta de consertar esses equipamentos, estarem entrando em ação. Eu mesmo trabalhei na P600, tinha uma coluna lá de normatização, onde ficou muito tempo parado e quando eu saí, eles estavam validando lá para poder estar entrando em uso, porque era um processo que ajuda bastante o manipulador, porque na linha a gente precisava pegar um moinho móvel, descarregar da secagem, para normatizar nesse moinho móvel, pegar em barrica e jogar para cima do bimbo. Então isso aí puxava muito do manipulador, sendo que a coluna que tem lá dentro da linha tem um sistema a vácuo que podia estar puxando aquele produto de dentro da caçamba, normatizando já diretamente dentro do BIM. Então é um processo que o pessoal, se validasse, melhoraria bastante, né? É uma indústria muito boa, com muitas oportunidades para farmacêutico, para químico, como diz, um rendimento bom também, que o salário é bom da indústria, né? Ali, se você estudar, tem facilidade de crescer, eles valorizam e incentivam o estudo, né, do colaborador para estar crescendo. Os pontos negativos que eu vi foi a questão de falta de comprometimento mesmo dos funcionários em fazer as coisas certinho, de fazer o que o pessoal que fica por conta da pesquisa
demanda, então eu acho que é mais um ponto individual, né? A questão do negativo na indústria. Pontos positivos foi a questão de oportunidade, de salário, questão de até a forma de trabalhar lá, você trabalha só com os seus, tem que preocupar só com o seu e fica nisso, né? Então, um estágio que eu achei de muita importância para a vida profissional, para mim, individualmente, eu achei importante porque foi uma área que eu não me apeguei muito, não, como diz, senti uma afinidade, uma vontade de ter uma carreira, até que quando finalizou o estágio eu saí para poder voltar para a farmácia de população, que eu gosto mais da área, que eu, como diz, tem mais afinidade e, como diz, tem mais interesse em seguir carreira, né? Mas é um estágio bacana, efetivo, o profissional tá sabendo diretamente como que é dentro da indústria, que era uma curiosidade que eu tinha bastante. Mas é isso, obrigado aí e boa noite.